Muito bem, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que já chegou por aqui na nossa escola bíblica dominical de hoje. Seja muito bem-vindo, tá bom, minha querida irmã? Irmão, né? Minha querida irmã também, tá? Deus abençoe você nesse dia de hoje, nesse domingo. Quero aproveitar e convidar você para a gente fazer uma pequena oração de abertura. E logo, logo estaremos também cantando nossos 2 hinos da harpa cristã. E aí, em seguida, também acompanhando a nossa lição de hoje. Ok? Então, só ajustando aqui o meu retorno, né? De vez em quando acontecem os imprevistos nas transmissões, né? E aí você já vai dizendo como está chegando o áudio por aí, tá bom? Como está chegando a imagem, tá ok? Vamos lá, vamos orar. Antes de tudo, Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esta manhã, obrigado por estarmos aqui reunidos, mesmo através dessa tecnologia, que são as redes sociais, através de uma live. Mas obrigado porque tu nos deste, Senhor, esta oportunidade, porque muitos não a têm, Senhor. Que desta manhã seja uma manhã abençoada, esta manhã seja uma manhã, Senhor, de grande aprendizado, Senhor, para a nossa vida. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações, tenha liberdade, Senhor, de nos ensinar. Te pedimos isso no nome de Jesus. Abençoa aquele, meu Pai, que está chegando neste momento, Pai. Senhor, aquele que está acamado também, visita, aquele que está enfermo, Senhor, faz o teu milagre. É no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meu querido irmão. Amém, minha querida irmã. Que bom, hein? Que bom tê-los aqui nesta manhã. Hoje a lição é uma lição que ela vai relatar muitos milagres de Deus. Eu tenho certeza que você já está preparado, como nas lições anteriores, que sempre aprendemos sobre os milagres do nosso Senhor, tá ok? Vamos juntos ouvir nosso primeiro hino da harpa cristã, tá? Nesta manhã. É o hino de número 124, é o hino que é aconselhado, né? Nós, como bons assembleianos, preservamos, né, esse costume. Inclusive é o nosso hinário oficial, né? Para a gente estar sempre ouvindo e cultuando a Deus nos templos. Vamos lá? Hino da harpa cristã número 124. Daqui a pouco a gente volta, tá?
sinfonia aumentar, aves, vermes, todo ser gigante, gratos a Deus louvar. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Homens, jovens, velhos e meninos, adorai ao vosso Redentor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai-lhe verás louvor. Todos juntos o louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos o louvemos, Régio Dominador. Muito bem, ouvimos nosso primeiro hino da harpa cristã, né? Um convite a adorarmos o Senhor, um convite a louvar, né? Louve ao Senhor, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor, né? Todo ser que respira, né? A terra, ela louva o Senhor da sua maneira, como criação do nosso Criador. Os animais da mesma forma. E nós, seres humanos, né, louvamos ao Senhor com palmas, com danças, né? Entoando lindos louvores, né? Louvamos ao Senhor com gestos corporais, louvamos ao Senhor de todas as formas, que com certeza Ele sempre receberá. E é um conselho do salmista, né? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Amém? Vamos ao segundo hino da nossa harpa cristã, o hino de número 54. Ainda dá tempo, hein? Vamos lá. Oi? Cristo pronto a perdoar, confia nele de coração, e teu será o gran perdão. Sim, sobre a cruz em meu lugar, Jesus morreu pra me salvar. Salve-Senhor, meu estou, pois com seu sangue me livrou. Amém. Quero pedir perdão, tá? Perdão de vocês, porque a gente não ligou o áudio, né? Que foi uma falha nossa. Por isso que é importante
essa comunicação, né? É importante vocês estarem sempre interagindo com a gente aí. Eu quero convidar vocês, se tiverem alguma dificuldade, né? Poxa, o áudio cortou realmente. Ana Maísa, muito obrigado por ter avisado, tá? E aí, de vez em quando aqui o amigo de vocês, ele esquece mesmo, acha que acionou o áudio, acha que ligou o áudio. E aí, sabe, né, que a gente, a gente vacila, tá bom? Peço perdão mais uma vez por não ter ligado o áudio e a gente mas acompanhou o louvor, né, o hino da harpa cristã de número 54. Mas eu tenho certeza que você, como um bom assembleiano, também conhece muito bem, né? E aí, com certeza, acompanhou da sua casa, né? Mas na próxima vez a gente promete que não vai ter, pelo menos vai tentar não cometer a mesma falha, tá? Vamos verificar quem está online com a gente aqui. Gente, se eu não citar o nome de vocês, me perdoe, tá bom? Nós temos poucas pessoas online, mas estão aqui nossos irmãos e alunos da Escola Bíblica Dominical que sempre acompanham as transmissões, né, das aulas da lição de Josué. O Christian Castro já chegou por aqui, né? Está desejando a paz do Senhor, né? Um ótimo domingo a todos. A paz do Senhor, irmão Christian. Ana Maísa também. Ana Maísa é uma aluna da Escola Bíblica Dominical que sempre está conosco, constante também, né? A irmã Eliane Pinheiro está por aqui. Irmã Eliane, um forte abraço. Deus te abençoe. A irmã Elissan também, que é minha irmã, ela está por aqui. Graças a Deus, Deus abençoe minha irmã. A irmã Socorro Mota, com certeza com o irmão Carlos Craveira também, seu esposo, já estão acompanhando. Diga como vocês estão, a gente não recebeu mais notícias de vocês, como é que está tudo por aí, né? Conte uma experiência que compartilha aqui no link para a gente estar citando, uma bênção que Deus proporcionou a você durante a semana ou durante o mês. Conta algo aí para a gente compartilhar com os irmãos também durante a lição, tá? Escreva algo, dê algum testemunho, certamente será de grande importância e edificação para todos aqueles que estão ouvindo, né, e recebendo a lição de hoje. A irmã Ione Rodrigues também está por aqui, graças a Deus. Ela também que é uma aluna assídua, né? Não falta a Escola Bíblica Dominical, a minha cunhada. Rubens também está por aqui. Carlos Craveira, que é o esposo da irmã Socorro, está por aqui. Deus abençoe. Irmã Valcicleia e a sua família, né? A irmã Val, aí aqui na representatividade da irmã Raimundinha, que é diaconisa da Igreja da Torre, o Grandão, que é o pai dela, né? A Val, nossa jornalista aí, já próximo de se formar, né? Vai fazer com certeza bom trabalho nesse jornalismo que está precisando bastante nessa sociedade brasileira, amém? E vamos juntos, né? Vamos lá, quem chegou mais por aqui, quem chegou dá um aceno aí. Silvano, eu não estou enxergando, mas com certeza deve estar assistindo. Silvano, Deus abençoe. É porque às vezes o meu retorno ele falha por aqui, né? E aí se eu não mencionar você, tá? Me perdoe. Se você puder compartilhar também essa live, compartilha. Quem sabe Deus também não alcançará pessoas que precisam ouvir essa lição de hoje. Essa lição vai falar só de milagres, de conquistas. O livro de Josué é um livro histórico, né? De suma importância para conhecimento tanto do que Deus fez na vida de Israel, dos israelitas, dos judeus, né? Logo quando saíram do Egito e que havia aquele intento de conquistar a terra, né? A terra prometida, e tudo essa conquista, né? Se dá através de Josué, que é um dos grandes líderes que sucede, né? Sucede Moisés morto, Josué vem aí sucedendo o grande líder Moisés, que também é um grande líder, um grande homem de Deus, e que Deus fala diretamente com Josué. E Deus faz promessas importantes para Josué, e a gente aprende muita coisa no livro de Josué. Tudo bem? Vamos juntos então? Deixa eu puxar aqui o nosso slide logo, da nossa lição de hoje, só para a gente já iniciar nossa aula de hoje. Deixa eu ver aqui. Está em oculto, slide.
Não estou em oculto. Agora eu fiquei preocupado. Ah, tá aqui. Textual. Deixa só um instante, deixa eu tentar puxar aqui. O que está acontecendo que não está querendo aparecer o assunto da lição? Só um instante, queridos irmãos. Não é aqui o problema. Vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. Vamos lá. O sol parou. A lição de número 8, Josué, capítulo 10. Já deve estar aparecendo para você aí na sua tela, né? Deve estar aparecendo na sua tela para você aí. No seu... Aqui para mim já aparece. Vamos ver. Vou puxar aqui o slide para a gente avançar. Vamos ao nosso texto áureo. Josué, capítulo 10, verso 3, diz assim o nosso texto áureo. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. Nosso texto áureo. A nossa leitura bíblica está em Josué, capítulo 10, do verso 1 ao verso 27. Vamos lá na nossa leitura bíblica. Dá tempo, vai ser rapidinho. Deixa eu verificar aqui a nossa leitura bíblica. Josué, capítulo 10, verso 1. Quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia destruído totalmente, fazendo com Ai e com o seu rei o mesmo que havia feito com Jericó e com o seu rei, e que os moradores de Gibeão tinham feito paz com os israelitas e estavam no meio deles. Só um instante. Ficou com muito medo, porque Gibeão era uma cidade grande, tão grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamurte, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Venham até aqui e me ajudem. Vamos atacar Gibeão, porque fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a cidade. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: Não deixe de ajudar estes seus servos. Venha depressa até aqui, livre-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então Josué partiu de Gilgal, ele e todo o exército, com ele e todos os valentes. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. O verso 9 diz: Josué os atacou de surpresa, porque tinha marchado durante toda a noite saindo de Gilgal. O Senhor fez com que eles entrassem em pânico diante de Israel, e os derrotou completamente em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. E aconteceu que, enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedras
do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito nos livros dos justos? O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, por quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor ainda assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou ao arraial e em Gilgal, e todo Israel foi com ele. Aqueles 5 reis fugiram e se esconderam numa caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram achados. Estão escondidos numa caverna em Maquedá. Então Josué disse: rolem grandes pedras até a entrada da caverna e ponham junto a ela alguns homens para ficarem vigiando. Mas vocês não se detenham. Persigam os seus inimigos e matem os que vão ficando para trás. Não os deixem entrar nas cidades deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, já os entregou nas mãos de vocês. Quando Josué e os filhos de Israel acabaram de derrotá-los completamente, até consumi-los, e os que conseguiram escapar tinham entrado nas cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá, e não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Depois Josué disse: abram a entrada da caverna e tragam para mim aqueles 5 reis que lá se encontram. Eles fizeram assim, e da caverna lhe trouxeram os 5 reis: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o de Lax e o de Eglon. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com eles: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo, nem fiquem assustados. Sejam fortes e corajosos, porque assim diz o Senhor. Assim o Senhor fará com todos os seus inimigos contra os quais vocês lutarem. E o verso 27. Depois disto, Josué matou os reis e os pendurou em 5 árvores, e eles ficaram pendurados ali até a tarde. O verso 27, para finalizarmos. Ao pôr do sol, Josué ordenou que os tirassem das árvores e lançaram-nos na caverna, onde se haviam escondidos na entrada da caverna. Puseram grandes pedras que estão lá até o dia de hoje. Amém? Vou voltar aqui. Então observem, né, que foi uma leitura um pouco longa e você também poderá completar essa leitura em casa, sem nenhum problema. Quero dar boas-vindas aqui ao Tiago Palmeira. Deus abençoe a paz do Senhor, Tiago. Tiago sempre está por aqui também acompanhando as nossas aulas. Observe, foi uma leitura um pouco longa, mas também necessária. Eu sugiro a você que continue lendo todo o capítulo 10. Tem aí mais uns 20, quase 18, por aí. Quase 20 versículos a mais, são 40 e poucos versículos. Tá bom? Vamos lá, vamos ao nosso slide. Amém. Vamos à nossa verdade prática? Deus fará o impossível para entregar a vitória completa àqueles que o amam e o obedecem. Seja bem-vindo, Anos, também meu cunhado, né, que está assistindo. É isso? Está assistindo, que bom. Bom tê-los por aqui, tá bom? Rubenis, tá bom, Anos, Deus abençoe. Então essa é a nossa verdade prática. Deus fará o impossível para entregar a vitória completa àqueles que o amam e o obedecem.
vamos entender aqui, antes da gente avançar, o que realmente está acontecendo, né? O capítulo 10, a gente pode dizer que ele é um dos mais extraordinários capítulos de todo o livro de Josué. E por que isso? Porque nós vamos relembrar 3 milagres que foram grandiosos, né? E aí a gente pode até usar esse superlativo esplendorosos, né? Que ocorreram em um só dia. Né? O primeiro deles foi a chuva de pedras, né? O segundo, o sol, né? O segundo, o sol. E o terceiro deles, né? A lua, né? A lua também, que foram parados, né? No céu, né? A lua e o sol foram parados no céu e também a chuva de pedras que ocorreu. 3 grandes milagres, né? E isso marca, com certeza, a vitória de Israel sobre 5 importantes. O nosso comentarista coloca como nações e a gente vai chamar como cidade-estados. Só para a gente ter uma ideia, o que estava acontecendo ali, né? Quando a gente pensa em nos aliados que formavam ali os 5 reinos, Gibeão também fazia parte dessa aliança, que Gibeão também é uma região ali de Canaã. Por que então que a gente vai ver que o rei de Jerusalém, ele se zanga, ele empreende uma guerra contra Gibeão? Porque havia uma aliança entre todas aquelas cidades, a gente pode chamar de cidades-estados, né? Porque além de ser cidades, mas também eram vistas como nações também. Mas eles tinham uma união, né? E essa união, no entendimento do rei, né? No entendimento do rei de Jerusalém, foi quebrada no momento em que os gibeonitas fizeram um pacto com os israelitas, mais precisamente com Josué. Acredito muito bem que você lembra da lição passada, em que na oportunidade nós falamos aqui que Josué foi enganado pelos gibeonitas, por um pacto que os gibeonitas fazem com Josué, e esse pacto surge a partir do medo e das informações que os gibeonitas têm com relação ao exército, né, a força bélica de Israel que está avançando em Canaã. Eles têm uma informação que Jericó já foi conquistada pelo povo de Israel. Eles também têm informação que Ai, uma grande região também, foi conquistada pelo exército israelita, ou seja, a força bélica, o exército de Israel está avançando, conquistando terras. Jericó já foi tomada, Ai já foi tomada. A região dos gibeonitas, mesmo através de um pacto que surgiu por intermédio, né, por meio de uma mentira, é um pacto que está sendo mantido, e a gente vai ver que o castigo dessa mentira, a subserviência, né, dos gibeonitas agora ao povo de Israel. Eles vão cortar lenhas, tirar águas, vão servir ao povo de Israel. E nesse sentido também, Josué não vai matar, não vai fazer nada contra os gibeonitas, embora a gente saiba que os gibeonitas, eles também possuíam uma grande força bélica, um grande armamento, eram ricos para combater, ricos nas batalhas, mas mesmo assim eles se encontraram em um estado de medo, com medo, e não quiseram arriscar empreender uma guerra contra Israel, porque já sabiam que Israel vinha vencendo todas as guerras que eram que todos os reis que atravessavam à frente dos israelitas, né? Vamos lá. E aí a gente vê, né, logo nesse primeiro versículo aqui, que a gente já acompanha, do versículo 5, 5 reinos contra Gibeão, né? Só puxar aqui para a gente relembrar o versículo 5. Então se ajuntaram 5 reis dos amorreus, que eram os reis que formavam essas cidades-estados que eu comentei agora há pouco. E aí ele cita o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Amute, o rei de Lax, né, e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas vieram e acamparam junto a Gibeão e atacaram a Gibeão.
né? Os gibeonitas, e aqui muito vale a pena lembrar, né, faziam parte dessa aliança, desse povo cananeu, né, que eram habitantes de Canaã. Estavam sujeitos também, né, ao mesmo destino dos demais reinos, ou seja, enfrentar o exército de Israel. Mas, como já lembrei, eles foram espertos e logo procuraram fazer aliança com Josué, e está no capítulo 9 de Josué da lição passada. Né? Então, e aqui, só para a gente entender melhor, e aí é só para a gente lembrar, esse acordo de paz fez com que o povo de Israel se tornasse servo, o povo gibeonita se tornasse servo do povo de Israel, né? Quando os demais reinos dos cananeus, né, liderados pelo rei de Jerusalém, que é Adoni-Zedeque, né, decidiram atacar os gibeonitas por entenderem que o acordo de paz que foi feito entre os gibeonitas e Josué, né, de alguma forma feria também o acordo, a aliança que havia entre as cidades-estados daquela região montanhosa da parte de Canaã. Né? E aqui há algo importante para a gente entender, né? Que eles formaram aqui, a gente chama essa coalizão, né? Essa coalizão de 5 reinos contra um. Já que Gibeão ele sai do pacto dos cinco reinos, daqueles reinos, Gideão, e os gibeonitas eles saem desse pacto, agora se juntam 5 reinos contra os gibeonitas para tentar, vamos dizer assim, dar uma lição aos gibeonitas, né? E a gente pode ver que há aqui algo muito importante a ser observado. Né? O que precisa ser observado? Né? Que toda vez que nós abrimos mão das coisas do mundo, que vai a primeira lição desta manhã, amigos, conhecidos, até familiares, eles se voltam contra nós. Observem que os gibeonitas faziam parte de uma federação de cidades-estados, vamos colocar assim, né, de várias, e eles compunham ali uma aliança e com certeza se protegiam um ao outro. E naquele momento que o rei de Jerusalém, que presidia aquela aliança, entendeu que os gibeonitas saíram, né, eles entenderam que os gibeonitas quebraram o tratado que havia entre eles, que agora se alia a um inimigo, que supostamente o inimigo, para eles, na verdade, é o povo de Israel. E eles sabem que o povo de Israel, que o exército dos israelitas, vem destruindo os povos que atravessam o caminho deles. E naquele momento, empreende uma guerra contra Gibeão. O que lição é essa que nós tomamos nessa manhã? Talvez você seja um novo convertido, talvez você tenha entrado agora, começado a congregar agora em uma igreja, talvez você decidiu, você tomou uma decisão de fé. Nesse momento, e a sua caminhada está apenas começando, você esteja sendo alvo também dessa agressão. Você pode estar sendo alvo também dessa discriminação. Talvez algumas pessoas, de alguma forma estejam te discriminando. Talvez algumas pessoas, de alguma forma, estejam te excluindo de algum meio, porque é o que acontece. E principalmente isso acontece em que meio, né? No meio dos jovens. Quando o jovem ele decide entregar sua vida a Cristo, meu amigo, muitas pessoas se voltam contra ele. Muitas pessoas formam montins, muitas pessoas. Hoje eu vou usar a expressão sobre a questão do cancelamento. Muitas pessoas cancelam a colega, porque simplesmente ele ou ela resolveu tomar uma posição.
né, e seguir a Cristo. Quantos de nós não fomos cancelados por uma decisão de decidir a Cristo? Quantos de nós não fomos cancelados por uma decisão, né, de nos declarar filhos de Deus, nos declarar um cristão? E hoje, no mundo globalista, se declarar cristão tem sido um problema em muitos países. Se declarar cristão hoje tem sido muito problema hoje em muitas regiões, inclusive aqui até no Brasil. Hoje, se declarar cristão no meio político, principalmente, tem sido um problema. E aí talvez você esteja sofrendo esse bullying. Mas eu quero te dar uma palavra nesta manhã e dizer o seguinte: não desista. Continue firme nesse teu propósito. Porque eu quero usar a mesma expressão que Deus usou para com Josué. O Senhor será contigo em todas as batalhas. O Senhor levantará pessoas para te ajudar no momento dessa guerra. O Senhor levantará consolidadores. O Senhor levantará pessoas, pastores, diáconos, obreiros, para te acompanhar nessa tua caminhada. Amém? Então não desista, segure firme aí no teu propósito, porque não importam se estão se reunindo contra você. Maior é o teu Deus, maior é Deus na tua vida. Amém? Só um instante aqui, queridos. Amém, queridos? Voltamos aqui. Que bom, eu só cortei o áudio, porque nós tínhamos aqui um possível ataque da nossa gatinha, que ela iria pular aqui nos objetos aqui, ia com certeza desarmar o estúdio. Quero mandar aqui um abraço, né, à minha mãe, ao meu padrasto que está também já acompanhando, está nos assistindo. Deus abençoe o Salles aí, que o Salles, ele saiu essa semana, né, do hospital, pegou alta, né, está se recuperando em casa, está evoluindo, está sendo uma bênção, né, com certeza, está sendo uma bênção, né, com certeza, a recuperação dele, certo, logo já estará na rua aí, fazendo suas atividades, caminhando aí para o sítio, que ele gosta muito de ir, né, ele não para, é uma pessoa muito ativa também. Deus abençoe Salles, Deus abençoe a minha mãe, tá bom? Então vamos continuar aqui. Então entendemos esse primeiro ponto. Esse primeiro ponto, a gente vê os aliados, né? Os aliados daquela região de cidades-estados se aliando contra Gibeão. E o que Gibeão faz? Vamos ver aqui no verso 6, né? O que Gibeão faz, né? Quando ele percebe quando ele é informado que os reis estão se unindo contra eles. Vamos ao próximo versículo. O verso 6 diz: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, né? Não deixe de ajudar estes seus servos. Venham depressa até aqui. Livra-nos e ajude-nos, pois todos os reis dos amorreus que moram nas montanhas se ajuntaram contra nós. Vemos claramente aqui que há um pedido de socorro de Gibeão, né, dos gibeonitas a Josué. Os gibeonitas, eles recorreram, é claro, né, a Josué. Por quê? Porque sabiam, embora, como já falei anteriormente, né, eles já sabiam que certamente, mesmo toda aquela força bélica, né, mesmo todo aquele poderio que eles tinham, né, do exército, eles achavam que seriam vencidos, porque eram 5 reinos contra 1. E naquele momento eles pedem clemência, naquele momento eles pedem socorro, né? E sabe, essa atitude dos gibeonitas, ele demonstra a verdadeira intenção deles
quando eles, naquele momento, por mais que tenham usado a mentira, né, o meio falso, para se aliar aos filhos de Israel, né, mas a intenção dos gibeonitas em se aliançar com os filhos de Israel nada mais era mais do que apenas buscar se fortalecer, né, e buscar, com certeza, né, se fortificar quando, de alguma forma, quando Israel passasse para aquela região de gibeonitas, que eles não fossem atacados, que eles permanecessem, fosse preservada a vida deles, e se em algum momento houvesse, né, se em algum momento houvesse, né, algo como estava acontecendo neste momento, eles teriam sim aliados para combater em uma guerra. Tudo bem? Então vemos aqui, queridos irmãos, algo que é importante também. Você que é um novo convertido, ou que está de repente decidindo, né? Querendo decidir, querendo tomar uma decisão, se vai ou não, né? Se segue ou não a Cristo, porque sempre quando você ouve muitas pregações e de repente recebe o convite para servir a Deus, sempre há aquela decisão, poxa, mas será, né? Será que quando eu estiver em apuros, eu terei um consolidador? Será que as pessoas irão me ajudar quando eu estiver em um momento de perigo? E esse momento de perigo, ele é diverso. Ele pode ser um momento de fraqueza, porque as pessoas acham que por reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, algumas acham que serão super crentes e por isso serão blindados dos ataques do inimigo, né, da nossa alma. Pelo contrário, quando você decide e se posiciona em reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, os ataques eles são dobrados, né? Muitos ataques acontecem no trabalho, na escola, na sua vizinhança. E que tipo de ataques são esses? Muitos tentam tirar a nossa paciência, muitos tentam nos levar para cometermos alguns erros, alguns vacilos. E aí a gente vai precisar sim pedir socorro do nosso pastor, pedir socorro do nosso consolidador, pedir socorro também diretamente de Deus. E a gente pensa que será abandonado. Eu quero dizer para você que nesse momento de discipulado, não só no momento de discipulado, mas no momento da tua caminhada, você pode sim contar com o teu consolidador, pode sim contar com o teu pastor, com um diácono, um amigo da igreja, porque Deus certamente vai usá-los, né? E aí você vai caminhar. Enquanto muitas pessoas poderão estar te olhando de uma forma discriminatória, porque é isso que acontece quando você declara, olha, eu sou uma pessoa cristã, serva de Deus, filha de Deus, filho de Deus. A primeira coisa que as pessoas acham, a primeira coisa que acontece é a discriminação. Será que realmente isso aí é crente? Ah, será? Não, isso não é crente. Ah, isso é coisa de momento. Ah, isso vai acontecer, mas logo logo ele vai sair. Quero te dizer que não desanima, né? Porque por mais que se juntem contra você, quero repetir mais uma vez aquilo que eu falei no início da lição. Deus velará por ti, Deus será contigo, Deus te ajudará nesse momento de guerra. Ele não permitirá que você decline, não permitirá que as pessoas venham te humilhar, por mais que aconteça esse momento, ele não deixará, ele sempre te honrará no momento certo, tá bom? Essa lição ela é muito importante, porque nós vamos ver Deus fazendo milagres para livrar os gibeonitas, para livrar também através do povo de Israel, para mostrar que uma aliança, né, ela é muito importante. Uma aliança feita, né, em nome de Deus, ela não pode ser quebrada e é uma aliança que vai nos livrar de grandes problemas. Vamos avançar? O que a gente vê aqui? Olha a resposta de Josué no capítulo 8. Veja a resposta de Josué no capítulo 8. Deixa eu voltar aqui o slide. Josué no capítulo 8. E o Senhor disse a Josué:
não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Vejam, isso está no capítulo 1 de Josué também. É a mesma coisa que eu te falo nesta manhã. Quando os gibeonitas mandaram um recado, mandaram dizer a Josué, lá em Gilgal, diz, olha Josué, nós estamos sendo atacados, os reis se reuniram, nós vamos sucumbir, nos ajudem por favor. Josué, irmãos, aqui tem uma outra lição importante também. Josué ele poderia ter aproveitado o momento e virado as costas para os gibeonitas, né? Mas aqui, nesta ocasião, né, é uma ocasião muito importante para mostrar qual é o padrão de Deus, né, para tratar as alianças, né? Pela visão humana, pela visão hoje egoísta do homem, né, certamente era uma ótima oportunidade, se não perfeita, né, para Josué se vingar. Acontece isso nos dias de hoje. Quero dizer para você que muita gente, né, quando encontra uma oportunidade para se vingar do mal que lhe foi feito, ele aproveita. Isso é coisa do ser humano. Mas o padrão de Deus ele é diferente. Josué poderia muito bem, se você voltar no capítulo 9 do livro de Josué, você vai ver que os gibeonitas haviam enganado Josué e os líderes do povo de Israel. Vocês irão observar que isso causou uma celeuma, ou seja, causou uma grande discussão, um grande problema, né? um grande atrito no meio do povo de Israel. Inclusive colocou em xeque a própria liderança de Josué, a própria honra de Josué. Uma aliança fraudulenta, né? Essa atitude dos gibeonitas colocou o próprio caráter de Josué em xeque. Mas qual é a atitude de Josué neste momento, né? Josué mostra que ele é um homem dirigido por Deus, guiado por Deus, e que o seu padrão não é o padrão do mundo, que o seu padrão não é o padrão dos seus inimigos. E há aqui mais uma lição para nós nesta manhã. Será que eu faço uma pergunta para você hoje, será que se você fosse enganado como foi enganado Josué, e a tua honra fosse colocada em xeque, e você fosse criticado, discriminado numa sociedade porque alguém te enganou, será que você, nesse momento em que essa pessoa que te enganou, você conseguiria socorrê-la nesse momento de perigo? Quero que você responda para você mesmo nesta manhã, porque essa lição ela é muito importante, ela fala muito conosco nesta manhã. Será que você perdoaria alguém que te enganou? Será que você esqueceria a mágoa que está aí trabalhando nesse teu coraçãozinho? Será que você é capaz, neste momento, de olhar para frente e esquecer o passado? Porque é isso que Josué está fazendo. Quando os gibeonitas buscam socorro em Gilgal, né, buscando por Josué, dizendo: Josué, nos socorre, porque nós iremos perecer, porque as pessoas estão se unindo, porque os reis estão se unindo contra mim, e irão nos matar. Josué, naquele momento, ele toma uma atitude. E hoje eu quero te perguntar, qual é a nossa atitude diante das pessoas que traem a nossa confiança? Qual é a nossa atitude diante das pessoas que um dia nos envergonharam, que um dia fizeram com que a nossa honra ficasse em xeque? Qual é a nossa pessoa que um dia qual é a nossa posição diante dessa pessoa que um dia nos traiu? O que você faria agora? Você aproveitaria a oportunidade para se vingar ou você seguiria o padrão de Deus? Essa é a pergunta para você nesta manhã. E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Qual é a tua atitude? Diga se essa lição não é importante. Diga se essa lição não fala conosco. Eu quero dizer para você que eu já tive diversas oportunidades de me vingar de pessoas que fizeram mal para mim. Nossa, já tive diversas. Eu já tive a oportunidade de fazer o mal com pessoas que fizeram mal comigo. Mas sabe,
Eu quero dizer para você que sempre quando eu estou diante dessas oportunidades, eu lembro que eu sou um filho de Deus, que maior é Deus e que eu devo perdoar em todos os momentos e que eu devo estender as minhas mãos em todos os momentos e que eu não devo olhar para o passado e olhar para o mal que ela me fez. Eu devo olhar para Cristo e entender que há uma graça que ela é superior ao ódio. Há uma graça que ela é superior a todo o mal que fizeram a mim. E se eu quero perdão, eu preciso perdoar também. Eu preciso saber perdoar também. Essa é a inferência que eu faço nessa lição, porque é uma lição também que nos chama a atenção nesse ponto. E olha a atitude de Josué, né? Josué, neste momento que ele recebe o comunicado, Josué, irmãos, ele não se detém. Josué, na mesma hora, no mesmo instante, Josué ele junta as tropas, ele convoca os guerreiros, né? Ele convoca os melhores homens de guerra. Ele diz: vamos e vamos guerrear por Gibeão. Vamos guerrear por esses homens, pelos gibeonitas. Vamos guerrear por aquela região de Gibeão. Vamos lá. Vamos. Talvez algum soldado tenha olhado para Josué e dito: rapaz, eu não entendo esse homem. Né? Talvez alguém possa ter olhado para José, mas rapaz, esse cara é besta, rapaz. Como que ele vai socorrer? Vamos nos vingar agora, é hora. Deixa eles morrerem. Deixa eles sucumbirem. Quero dizer para você que de repente pode haver um anjinho mau, aí eu quero fazer essa analogia, usar essa analogia aí, né, de Platão, aí do anjinho mau e o anjinho bem. Talvez há aí um anjinho mau falando ao seu lado direito ou esquerdo do seu ouvido. Não, dá uma âncora para ele, deixa ele se afundar. Não, não estende, não perdoa, deixa ele sucumbir. Não, é a hora de você se vingar. Mostra para ele agora. Mostra para ele agora. Meu irmão, minha irmã, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é você olhar com misericórdia para essa pessoa, que é um ser humano, que também é um pecador, como nós somos, que errou sim, mas o momento é de você juntar as forças, de você juntar o que você tem e dizer: vamos guerrear a sua guerra também. Vamos lutar a sua batalha também. Porque o Senhor é comigo. E se o Senhor é comigo, Ele vai fazer com que essa batalha que você está enfrentando seja superada e você saia vitorioso no meio dela. Tudo bem? Tudo bem, irmão? Tudo bem, minha irmã? E aí, comente aí o que você está achando. O que você acha desse posicionamento de Josué? Né? Eu não quero que você comente o que você faria. Porque de repente pode ser que você tenha na mente dizer: rapaz, eu vou fazer um negócio desse, vou aproveitar e vou deixar eles morrerem, vou dar a âncora, vou ver o cara se afundando, vou dar mais a âncora para ele. O que você acha dessa história? Comente, deixa seus comentários aqui, vou fazer como fazem os youtubers, né? Deixa o seu comentário também. Me diga se essa posição, qual é a posição de crente em um momento que ele se encontra, que ele se depara com alguém que fez o mal para ele, que o caluniou, que o desonrou, que falou mal dele em todo instante. Você tem uma ideia? Eu quero contar aqui um rápido testemunho. Há uma pessoa, hoje eu não estou empresário, mas eu trabalho, né, por conta própria. A irmã Socorro Mota está dizendo que essa é a atitude de um homem de Deus. Uma atitude verdadeiramente é essa, é realmente de não se vingar. Eu quero contar um pequeno testemunho. No final do ano passado, eu estava me desligando de um contrato entre empresas que eu tinha, uma das grandes empresas do Brasil, prestava serviço para ela, do Telecom. E um dos nossos técnicos, nós estávamos fechando, demitindo todo mundo, né? Todos os funcionários. E eu me lembro que naquele momento eu sabia que ele ia fazer o mal à empresa, mesmo a gente pagando o que tinha que pagar, de forma parcelada que não tinha que pagar, as condições que éramos. E eu sabia que ele tinha um outro intuito. Ele realmente fez. Ele foi à justiça ainda. Mas naquele momento, na frente dele, né? E eu sabia que ele era um funcionário
não vou falar o nome dele, claro, né? Nem posso falar aqui. Ele era um funcionário que colocava atestado falso na empresa, foi realmente, foi atestado médico falso, foi realmente reconhecido alguns atestados, mentia, saía das rotas, fugia da rota, dizendo que estava na rota, estava em outro lugar, chegava muito atrasado. Em um ano, eu fiz um levantamento, tinha para mais de 30 atestados médicos. Né? Teve um período que passou quase 60 dias afastado, coisas que eu não sei como eles conseguem. E a gente sempre postergando, perdoando, não, vamos manter a pessoa. Naquele momento que ele estava saindo, que eu estava desligando ele, eu liguei para um outro gerente de uma outra empresa que eu conhecia de telecom. Falei com o gerente e disse ao gerente, olha, você conhece o fulano? Mais ou menos. Então, eu quero que você dê um trabalho para ele. Emprega ele na empresa aí, que é um bom funcionário, vai trabalhar direitinho. Quando eu disse ele vai trabalhar direitinho, ele conhece bem o trabalho dele, mas você precisa estar sempre verificando onde ele está, o que ele está fazendo e tal. Eu fiz isso, né? Arrumei um emprego para ele, mesmo vendo o que ele fazia comigo, mesmo sabendo das falcatruas dele, eu fiz isso. Sabe, meus irmãos? E sabe o que ele me deu de resposta? E ele colocou aí para a justiça, a gente enfrentou um processo judicial aí, uma coisa muito chata. Mas eu quero dizer que mesmo assim, para mim, já superei. Às vezes a gente lembra do episódio, mas a gente superou. Quer dizer que essa é a atitude do cristão. Por mais que as pessoas, e ainda mais, ele chegou na outra empresa, né? E falava, né? Falava da minha família, da minha pessoa, falava da empresa. Esse foi o agradecimento dele. Mas mesmo assim, a gente não leva em consideração e perdoa. Gente, nós encontramos pessoas dessa maneira. Mas como cristão, você precisa passar a mão por cima, né? Quer dizer, não é passar pano, né? Mas relevar e perdoar. Se você me perguntar hoje, você contrataria ele novamente para sua empresa? Eu quero dizer que eu perdoei. Mas sabendo dele, o que ele faz, eu não contrataria. Embora eu tenha indicado para ele trabalhar, para ele ter um emprego, com a esperança dele mudar o seu posicionamento. Tudo bem? Essa é a resposta que eu tenho para você. Vamos avançar então? Vamos aos milagres, porque já são 10 horas, né? Já estamos avançando para terminar nossa lição. Vamos aos milagres, né? E aqui está, né, irmãos, o versículo 11, a gente encontra muitas pessoas que agradecem a gente por aí, dessa forma, tá, irmãos? Não estranhe, não. O mundo business é um mundo desse jeito. Vamos lá ao versículo 11. E aí a gente vê, antes da gente avançar nesse capítulo, epa, não sei o que está acontecendo aqui, deixa eu ver o que está acontecendo, aconteceu alguma coisa de errada aqui, vamos lá. Nem sei o que aconteceu aqui, logo. Ai, gente, não sei, fundo da tela, igreja. Não é isso aqui, vamos lá. Alguma coisa aconteceu aqui e eu tive que mudar. Tá, vamos lá. Então observem, só para a gente já fechar a nossa lição de hoje, Josué, ele junta toda a força bélica e vai em favor dos gibeonitas, né? A favor de Gibeão. O que acontece é que Deus mantém o pacto com Josué e dá a vitória. Né? Josué já chega estrategicamente, sai pela noite, a gente vai ver, a gente leu isso, e empreende uma grande batalha contra os 5 reis. E aqui é o primeiro milagre, né? Quando Josué teve conhecimento, né, da situação dos gibeonitas, ele foi, né? Foi todo o povo de Israel, como já sabemos, e ali enfrentou os 5 reis. Né? Claro, as condições de batalha de Israel eram muito. Se a gente for olhar assim, gente, essa condição de batalha do povo de Israel era muito inferior. Né? Olha o pastor Gal aqui. Pastor Gal, para os ímpios, a vingança é um prato que se come cru. Para o crente, é um prato proibido. Boa, muito boa, pastor Gal. É verdade, né? Falando ainda naquele momento, né, sobre a questão da vingança. Para nós, não
é totalmente proibido a vingança. Como que nós fazemos, né? Como nós fazemos? Eu faço essa pergunta para vocês que estão nos acompanhando. Nós entregamos nas mãos de Deus, né? Nós não nos vingamos, nós entregamos nas mãos de Deus. E Deus é quem guerreia por nós neste momento. Deus é que... E quero dizer uma coisa, quando você entrega nas mãos de Deus, não entregue com ódio. Não entregue planejando o mal. Entregue abençoando. Uma vez eu ouvi o pastor Jonatas Câmara falando em uma pregação, estava no Canaã, e ele dizia, não, pastor Samuel Câmara, falando, né? Você precisa abençoar, saia de casa abençoando, abençoe o seu vizinho, abençoe a sua vizinha, abençoe o seu inimigo, saia abençoando, saia abençoando, saia abençoando. Então você precisa sair abençoando essas pessoas. Tudo bem? Então vamos lá. Naquele momento, né, como nós vemos, na batalha, Deus agiu sobrenaturalmente, né? Por quê? Olha o que nós vemos, né? A condição de batalha de Israel era muito inferior, né? As forças do inimigo eram 5 reinos. E agora contra 2 apenas, né? Porém, o Deus que estava lutando com Israel, né? É o Senhor dos Exércitos, né? Cabia apenas o quê? Os guerreiros lutarem com fé e confiando em Deus, né? E caberia também eles, né, a coragem de tomar posse da vitória. Eu quero dizer para você hoje que cabe apenas você confiar em Deus, né, e tomar posse da tua vitória. Tudo bem? Nessa batalha, irmãos, Deus agiu de uma forma sobrenatural. E primeiramente ele confundiu todo o exército dos cananeus, né? E quando eles buscaram fugir de alguma forma, o que houve? Deus fez o quê? Deus fez chover, a gente vai chamar de chuvas de pedras, né? Alguns, né, podem chamar de chuvas de granito, chuvas não sei de quê, mas eu acho que não foi granitozinho não, tá? Acho porque as pedras matou mais pessoas do exército inimigo do que os próprios guerreiros de Israel. Então, isso foi um sinal que Deus realmente estava com Israel. Então a gente vai ver que há aqui um primeiro milagre, né? A chuva de pedras. A chuva de pedras, com certeza, já dissipou a grande parte do exército inimigo. E é neste momento, né, que há aqui que nós vamos entender de uma palavra de ousadia, né, de Josué. Olha só, quando a chuva de pedras já mata uma parte do exército e que a batalha está aí acirrada, que Josué já entende que Deus entregou realmente a vitória, mas que já está escurecendo, que o dia está se passando, a hora está se passando, né? Já começa a se passar, por mais que tenha começado a empreender pelo início da manhã, as horas estão se passando pela batalha. Olha o que acontece aqui no capítulo 12. Deixa eu puxar aqui no capítulo 12. Então Josué falou ao Senhor. Olha só a palavra de ousadia. No dia que o Senhor entregou aos amorreus. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, e disse: Sol, naquele momento, houve a chuva de pedra, diminuiu o número de homens da força bélica dos cananeus, né? E Josué percebeu que a vitória estava entregue, mas a noite se vinha, né? As horas estavam se passando. A primeira coisa que acontece, olha só, o sol, olha a ordem de Josué, bem ousado, né? Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. Observem aí, irmãos, observem a ousadia de Josué, né? Esta batalha, irmãos, não estava nos planos de Josué, com certeza, né? Pois tratava de socorrer aliados, mas foi a batalha que Deus, né, neste momento, né, foi a batalha que a gente pode dizer a batalha-chave para conquistar todo aquele território. A gente vai ver que a conquista, as batalhas terminam aqui
e agora só é divisão de terra, porque os grandes reis que comandam aquela região dos cananeus, dos heteus, dos heveus, né? Eles já estão naquele momento caindo, né, sob a espada de Josué e naquele momento. Mas é claro, não só porque Josué realmente estava fazendo, mas porque Deus estava com eles. Naquele momento o sol para, né? Naquele momento o dia ele se estende. Para quê? Para que a batalha realmente durante o dia ela seja se estendida, né? E ali eles possam combater melhor. Naquele momento, a noite não vem, porque é bem explícito, Deus, olha, que o sol e a lua parem, ou seja, que não termine o dia, né? Que não termine o dia, porque iremos combater até que a vitória seja concretizada. Eu quero terminar essa lição de hoje, não me estendendo muito, né? E aqui eu não quero entrar na questão, o sol parou no polo tal, não. O que me interessa para falar com você na lição de hoje, para eu encerrar? O que nos interessa aqui em entender, né? O que nos interessa para entender hoje? Que não importa o meio nesse momento. Se Deus tiver que parar o sol, que parar a lua e fazer chover pedras para honrar o pacto, a promessa que ele tem comigo e com você, ouça isso nesta manhã. Vai parar o sol, vai parar a lua, vai parar de chover, vai chover. Não importa, meu amigo, minha amiga, não importa. Deus vai fazer o milagre vai acontecer. Deus vai realizar as maravilhas e você será socorrido. Essa é a lição que precisamos entender nesta manhã. Eu não quero entrar em detalhes teológicos, pormenores, nessa lição. Porque teólogos falam, não quero. Eu quero falar que os milagres que aconteceram, do sol parar, a lua parar, de chover pedras, né, do perdão de Josué, do padrão de Deus, né? Eu quero dizer para você que isso são mais importantes para essa lição desta manhã. Tá bom, meu irmão? Quero te dizer que o Senhor moverá céus e terras para socorrer o seu filho, para socorrer o seu ungido, para socorrer você, crente, que está aí desesperado, correndo da sala para a cozinha, achando que será sucumbido, que irá sucumbir, achando que irá submergir, né? Achando que irá morrer na batalha, porque muitos estão se unindo contra você. Quero te dizer o seguinte: deixa de coisa, meu irmão. Deixa desse medo, né? Busca socorro. Mas eu falei mal do fulano, não tem problema, meu irmão. Vai lá. Né? Vai lá, porque acontece isso também. Te humilha também, porque é um exemplo aqui dos gibeonitas. Eles se humilham, mesmo sabendo que tinham mentindo para Josué, eles se humilham também. Essa é uma outra lição que precisamos receber nesta manhã. Porque eu cometi tal ato, eu estou com vergonha de chegar lá com fulano, com a fulana. Meu irmão, te humilha também. Vai lá, reconhece o teu erro. Não. Olha fulano, olha fulana. Estou aqui, mas eu estou precisando da tua ajuda agora. Eu já te pedi perdão, eu sou teu servo mesmo, tua serva. Meu irmão, e aquela outra pessoa, se ela tiver o padrão de Deus, com certeza, meu amigo. E quando você toma essa atitude, Deus já está fazendo a obra, né? Deus já está fazendo a obra. Elisiário, Pai do Senhor, grande pastor, amigo nosso também. Deus já está fazendo a obra. Então eu encerro esta aula de hoje dizendo, recapitulando todos os pontos que aprendemos nesta manhã. O ponto principal que eu entendo é o perdão, né? Que esse é o padrão de Deus. Que a vingança é um prato que é proibido, como disse o nosso pastor Samuel Gaú, proibido a nós cristãos. E que nós precisamos, na oportunidade, mostrar quem somos nós realmente, né? Que nós somos pessoas cristãs. Nesse momento, sempre temos que estar aptos para perdoar e transmitir a bênção, né? Mostrar que Deus faz a diferença, né? Precisamos fazer a diferença nesse mundo, né? Não nos vingando de forma alguma, daqueles que fazem o mal para a gente, tá? E quando lutamos com Deus e buscamos a glória de Deus, nós podemos sempre pedir, né? E esperar a intervenção divina.
a intervenção de Deus, né? Ele nos faz ver o invisível, ouvir o inaudível e crer no impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Tá bom, meu irmão? Então, essa é a palavra que... Esse é o estudo de hoje, né? O sol parou para que Deus realmente mostrasse para o povo que estava com ele. De repente você está aí esperando um milagre sobrenatural. Há coisas na tua vida que só um milagre sobrenatural realmente vai resolver. Talvez você é a pessoa nesta manhã que esteja dizendo, rapaz, para resolver a minha situação, só um milagre. Só um milagre de Deus. E aí eu quero te dizer, homem e mulher, o que tu está esperando então para clamar por socorro? Te humilha diante da potente mão de Deus. Que Deus certamente te ouvirá, tá? Certamente Deus te atenderá, claro, da maneira dele e no tempo dele. Presta atenção nisso. É da maneira dele e no tempo dele. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Quero orar por você nesta manhã. Te agradecer por ter ficado até aqui conosco, tá? Obrigado mesmo até este momento conosco. Obrigado mesmo por nos acompanhar aqui na Escola Bíblica Dominical. Eu sei que não é fácil, é 1 hora. Tem gente que é acostumada a assistir apenas 5 minutos de vídeos. Você assistiu 1 hora de aula, né? Deus te abençoe, tá bom? Um bom domingo mesmo. Quero orar e quero aproveitar neste momento orar, apresentando uma lista de oração que está num grupo da família da Igreja da Torre. Muitos irmãos ainda hospitalizados, né, internados, outros entubados. Quero apresentar essa lista neste momento, tá bom? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por este momento, por transmitir a Tua palavra e por aprender diversas lições, Pai. Quero te apresentar, Pai, a lista de nome de pessoas que está, Pai, no grupo da família da Torre. Muitos dos nossos irmãos, Senhor, estão ali, amigos também, conhecidos, nome de pessoas queridas nossas, Pai, estão ali precisando de um milagre, Pai. Precisando de uma intervenção, Pai, Tua. Queremos te apresentar, Senhor, essas pessoas. Tem misericórdia, Senhor. Dá a cura, Pai. Sopra o sopro de vida sobre a vida delas, meu Pai. Não deixa que o desânimo chegue à porta do coração delas, Senhor. Que venham desistir, Senhor, de viver. Te apresento a Mari, Senhor, que está se recuperando também, Senhor, ali no Passamel, Pai, também. Acredito que logo, logo ela estará de alta, estará na sua casa. A Tereza, sua irmã também, que sempre lhe acompanha, Pai. Te apresento, Senhor, o pastor Jonatas. Te apresento a pastora Ana Lúcia, pastor Nelson, Pai, que é o pastor da nossa área. Pastora Zandira, Senhor. Te apresento neste momento, Pai, nosso Brasil, o cenário político do nosso Brasil. Te apresento os poderes, Senhor. Os 3 poderes, Senhor, do nosso país também, o executivo, o judiciário, o legislativo, Senhor. Te apresento, Senhor, nossos representantes. Tem misericórdia, Senhor, da vida deles. Senhor, abre a visão desses homens, Senhor, porque realmente precisa ser feito, Senhor, na nossa nação, Pai. Paizinho querido, Paizinho amado. Te pedimos também, Senhor, que Tu olhe para aqueles que estão, neste momento, nos hospitais, hospitalizados, que estão nas UTIs, nos hospitais de Manaus, Senhor. Que Tu possa, Senhor, visitá-los, Senhor, também dar, Senhor, oportunidade, Senhor, de viverem novamente, de estar entre nós, Paizinho querido. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Quero te convidar para hoje à noite. Acredito que vai ter novamente, a pastora Flávia, o pastor Gal pode confirmar. Se não me falha a memória, será às 16 horas, porque ainda há um decreto que após as 17 horas não podemos transitar, não é isso? Então, por esse motivo, a gente vai fazer o culto mais cedo. Acredito que é isso ainda, pastor Gal, você pode confirmar isso aí. Será às 16 horas o nosso culto de adoração e celebração ao nosso Deus, lá na Igreja da Torre, na rua Santo Antônio, número 88, no bairro Santo Antônio. A partir das 16 horas, né, 16h20 por aí, irá iniciar o culto, terminará um pouco mais cedo, para que dê tempo
dos irmãos voltarem para suas casas, né? E não ficarem presos por aí, de repente serem surpreendidos, né? Por uma blitz, né? Policial, e aí serem, de alguma forma, punidos por estar não... 16h20, a pastora Flávia está dizendo aqui, culto presencial às 16h20, para que possamos sair mais cedo, estar mais cedo em casa e não sermos surpreendidos, né, por uma blitz policial, e aí lá vai a gente preso, né, pagando multa, sei lá, né, detido na verdade, né, pagando multa, e enfim, vamos evitar esses problemas, tá bom? Então, te aguardo, hoje estarei no templo, hoje tenho fé em Deus, a minha família toda estará no templo, estaremos juntos cultuando a Deus, celebrando o Deus que vive, né, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Deus te abençoe, um grande abraço, forte abraço, tenha um bom almoço, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo.